Fala, meus amigos, como é que vocês estão, galerinha? Hoje eu queria falar sobre financiamento. Pois é, por que financiamento, meninho? Ultimamente eu vejo muita gente nessas redes sociais de Threads, Twitter, que é mais uma rede social utilizada lá pela geração Z, né? Eu falo geração Z como se... acredito que eu seja dessa geração Z. Nossa, caiu alguma coisa aqui, galera. Acredito eu que eu seja da geração Z, porque eu nasci em 96, tá? Então, não sei exatamente quando começa, quando termina a geração Z, mas acho que eu sou da geração Z. E aí muita gente comenta o quão burros são as pessoas que hoje em dia financiam carros, porque tá muito caro, é uma parcela muito grande, você paga 2 carros e tudo mais, e pipipi, popopó. Eu quero falar que não é bem assim. Não é bem assim. E eu quero dar um outro lado da história de alguém que sim tem um carro financiado, vindo de um lado de uma pessoa que fez o planejamento financeiro, que fez todo não só um planejamento financeiro, mas planejamento da vida para ter aquilo que se quer, beleza? E entender também, e também falar que ter carro muitas vezes não é uma questão de querer, às vezes é uma questão de necessidade. Não é uma questão de necessidade da minha parte, beleza? Mas eu entendo que muitas pessoas têm e financiam por uma questão de necessidade. Eu quero mostrar também essa necessidade para vocês. E quero mostrar esse lado não tão monstruoso que é você financiar um carro, beleza? Lembrando que eu também não tô aqui para defender banco, tá? Já quero matar essa pau, tá? Aqui não vou defender banco, meu Deus do céu, o que eu vi aqui? Antes de qualquer coisa, cara, já se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Comenta aí sobre algo que você concorda ou discorda que vai ser falado nesse vídeo. Vou estar respondendo o seu comentário. Então, é nóis, vambora! Enfim, vamos começar do cerne. Por que as pessoas hoje em dia falam que financiamento só burro financia? Hoje em dia é uma coisa assim, uma lástima que eu vejo a galera falando. Porque é o seguinte, galera, tem vários poréns. Hoje em dia você ter carro é uma coisa muito difícil, certo? Com o advento da tecnologia, né? Vocês estão no canal Globo aqui, pessoal, mas enfim. Mas com a melhora, assim, e o acesso aos aplicativos de transporte, cara, muita gente só tinha ali, sei lá, na época de 2000, 2010, a galera só tinha carro muito mais porque queria, às vezes, tinha muitas pessoas que só tinham carro porque queria sair, porque não gostava de andar de ônibus, porque ônibus era alternativa, táxi sempre foi muito caro, e até hoje é muito caro. Você vê que, por exemplo, as pessoas que têm menos condição, elas andam de Uber, mas o cara que quer andar com um carro legal mesmo, quer andar confortável, o cara anda de táxi. O cara pede um táxi no telefone, o táxi chega, às vezes é um Corolla Cross, às vezes sempre um SUVzinho do ano ali. Aqui no Rio de Janeiro tem Corolla Cross, tem Fastback, tem Duster do ano no táxi. Você não vê esses carros, por exemplo, na Uber, é muito difícil, mesmo sendo Uber Black. E aí muitas das vezes as pessoas, elas simplesmente viram que não tem essa necessidade toda, né? Porque você tem que pagar seguro, tem que pagar IPVA, e aí às vezes o cara financiar. Depois da pandemia, o preço de carro aumentou muito, então é muito mais difícil você ter carro. Obviamente o desemprego aumentou muito também. Então tem muita gente rodando no aplicativo, então de certa forma ficou até acessível. Às vezes você está andando ali com 4 pessoas, você vai andar, 5 a 10 quilômetros, ao invés de vocês pagarem, uma passagem de trem, de ônibus, mais vale os 4 de se juntar para pagar um Uber para todo mundo. Então, assim, muitas das vezes as pessoas viram que não vale a pena ficar comprando carro. Por causa também da pandemia, os preços também de financiamento, a taxa de juros ficou muito caro. Então, hoje você financiar um carro é muito difícil, cara. É muito difícil, é muito caro. Você vai, por exemplo, antigamente lá em 2019, você conseguia financiar um carrinho de 20 mil. Aliás, hoje em dia, inclusive, é muito difícil você achar um carro de 20 mil que não esteja todo baleado, que não tenha muita coisa para fazer, que não seja de 1920, né? Você querer um carro ali de 2015 hoje em dia, cara, você vai pagar ali, dependendo do carro e o quão valorizado ele for, você paga ali facilmente seus 50 mil reais, dependendo do carro que for, entendeu? Então, assim, eu tô falando uma média geral. Obviamente vai ter carros mais baratos, mas tô falando uma média geral, beleza? Então, assim, às vezes você vai financiar um carro, por exemplo, de 50 mil reais de 2015, ou seja, já tem 10 anos de idade esse carro, por 50k. Cara, se você der 20 mil de entrada, quantas pessoas conseguem juntar 20 mil reais para financiar 30 mil reais? E aí você financia 30 mil, qual vai ser o valor da parcela? Cara, facilmente uns 1.500 reais ali em 36 vezes. Não, até tô sendo generoso, galera. Deve ser uns 2 mil reais ali em 36 vezes, né? Se for 60 vezes, você talvez consiga por mais ou menos ali uns 1.980, 990, a depender, tá? A depender. Mas o cerne é um só. Você vai pagar caro no financiamento. Isso é fato.
E aí, de novo, isso sempre aconteceu. A galera sempre botava ali o valor da parcela com o valor da entrada, e aí julgava ali com o valor do carro, e aí botava ali, faz um cálculo básico de média de desvalorização que aquele carro tem, e aí você vê que você pagava muito mais pelo valor do carro no final, né? Você pagava ali, sei lá, 2 carros eu acho que é exagero, né? Eu acho que a galera exagera muito, mas, quer dizer, não é que exagera, isso acontece, tá? Não vou falar que isso não acontece. Tem muita gente que paga 2 carros sim no financiamento, mas geralmente é quando o cara pegou o pior financiamento possível, um financiamento sem entrada, com uma taxa muito alta, com parcelas sei lá, ao infinito e além, entendeu? Aí de fato, quando você olha ali no valor final, você vai pagar 2 carros, não tem o que fazer. Você tirar um carro sem entrada hoje em dia já é muito difícil. E se você consegue fazer isso, você vai pagar muito caro, pessoal. Então assim, existe sim esse lado. E eu falo que se o cara faz isso, eu já vou concordar com a galera da internet que fala que quem financia é burro, porque o cara faz isso, ele é burro mesmo, não tem o que fazer. Mas tem gente que tem necessidade. Sim, existem essas pessoas que têm essa necessidade e é sobre elas que eu vou falar. Só que não todo mundo, tá? Não todo mundo. Por quê? Porque existem as pessoas que têm carro, não é por uma questão de status, não é por uma questão de tirar onda, não é por uma questão de arrasar com as gatinhas, nada do tipo. Existem as pessoas que têm carros por uma questão única e exclusivamente por necessidade. Por exemplo, um cara que tem um filho pequeno, que ele mora numa cidade pequena, ele precisa levar o filho para a escola, ele precisa levar o filho às vezes, por exemplo, existem pessoas que têm condição física específicas, né? Não, limitações de locomoção, e aí às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O cara tem um filho pequeno que precisa levar na fisioterapia uma vez na semana. E aí a fisioterapia que ele vai, às vezes até aqui na cidade grande, por exemplo no Rio de Janeiro, mas é longe, então para pegar aplicativo é muito ruim. Ele sofre muito porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, motorista de aplicativo, usar aplicativo nem sempre é uma boa experiência, principalmente quando você está falando, quando você tem uma pessoa ali com uma necessidade especial, e aí o cara precisa, por exemplo, levar o filho dele para uma consulta médica semanal, cara, é muito mais válido ele parcelar ali, comprar um palhinho ali, um Gol, um Celta de 30 mil reais, sem entrada, pagar R$1.000 ali, porque ele já ia pagar caro levando ali no médico. Então pra ele, tipo, ele no útil agradável, entendeu? Então assim, ele vai dar um conforto pro filho dele, entendeu? E vai ter um carro também pra ele utilizar para outras coisas também, né? Porque carro, cara, existem algumas necessidades que você só sente morando sozinho também, né? Tem esse ponto, né? Se o cara mora sozinho, ele entende algumas necessidades que se ter carro ajuda, né? Por exemplo, fazer compra, por exemplo, comprar coisas para casa. Às vezes você vai comprar um eletrodoméstico, às vezes você vai ter que ir num hospital, às vezes você vai ter que levar alguém para algum lugar que está doente, que não precisa. Então todas essas necessidades você entende que você ter carro sempre vai facilitar. E não existe aplicativo no mundo que vai substituir isso. Quer dizer, ele vai substituir, mas sempre vai fazer mal feito. Vou fazer compra, não, o aplicativo leva. Nem todo motorista de aplicativo gosta de pegar pessoas no mercado, entendeu? Então assim, é um exemplo. E aí esses caras que precisam dessas necessidades muito específicas, o cara, de novo, o cara que compra ali, bota ali, tira o palio dele sem entrada e vai pagar ali uma parcela de, vamos supor, o carro é 30 mil reais, ele tirou sem entrada, ele vai pagar já R$1.200, 36 vezes de R$1.200, que já é absurdo, eu acho que seria até mais caro, tá, pessoal? Você vê que ele vai tirar ali, sei lá, não, acho que até seria R$1.500 mais ou menos, e aí ele paga fácil 2 carros. Mas esse cara precisa muito do carro, cara, eu não julgo ele tanto, sabe? Porque é uma questão de necessidade, não é uma questão de status. Eu julgo o cara que, por exemplo, não que eu tenha que ficar julgando ninguém, né? Mas eu não acho legal e responsável o cara que, sei lá, compra um carro desse, um carro barato, e ainda assim, tipo, pega uma parcela altíssima só pra ter status. Não, porque eu tenho um carro, porque não sei o quê. Isso é irresponsável, entendeu? Isso é totalmente irresponsável, e aí você pode achar o que você quiser, se é burro, se não é burro, tudo mais. Isso eu não tô nem levando em consideração a responsabilidade financeira que cada um tem que ter, né? Porque às vezes o cara que tem um filho com necessidades especiais, ele também precisa ter uma responsabilidade financeira, né? Porque ele vai ter muitos outros custos a mais na vida dele. Então assim, nem tudo não é preto no branco, existem muitos poréns, existem muitos tons de cinza nesse meio, pessoal. E a gente não pode ficar levando dessa forma, beleza? O mundo não é X e Y. Então assim, existe o caso também das pessoas que têm o carro porque quer, certo? Simples, o cara quer ter um carro, o cara sempre gostou de ter carro, o cara gostou de carro, o cara usa isso como um lifestyle, isso é muito normal, até mesmo aqui no YouTube, cara, você vai ver muito disso. Os canais do YouTube de carros existem por causa disso, porque as pessoas usam o carro como um lifestyle, certo? E a gente, assim, gosto é gosto,
E acho que a gente não tem que ficar julgando o gosto de ninguém, pelo menos que não prejudique ninguém, igual as pessoas que fazem racha. Mas o cara que gosta de customizar, que gosta de andar, que gosta de curtir, de dirigir, acho que a gente não tem que julgar isso, certo? É claro que dentro sempre das responsabilidades financeiras, eu sempre prezo aqui nesse canal da gente sempre ser responsável. Se a gente não tem grana para manter, cara, não tenha. Tente aumentar sua renda e tudo mais. Só que, claro, vai existir sempre as pessoas, o brasileiro sempre se supera em ser irresponsável quando a gente fala de grana, pessoal. E, infelizmente, isso é muito normal. E aí, por isso que eu pego e falo, nem tudo é preto no branco. Existe o cara que ele tem grana para manter um carro, não precisa ter um carro, e que toma a pior decisão financeira possível só para ter um carro porque ele gosta, certo? Eu não posso julgar o gosto desse cara, mas eu fico meio assim. Eu não vou falar que eu vou ficar julgando, mas também não vou falar que eu não vou julgar, porque eu não sou santo, certo? Mas existem, como é que eu posso dizer, opiniões e opiniões. Por exemplo, o cara que começou a ganhar 10 mil do nada. Daí ele, tipo, beleza, sempre gostou de carro, nunca teve carro. Daí ele pega e se enfia e tenta comprar um carro zero. E aí pega ali um financiamento de um carro zero, seja qualquer carro ali acima de 100 mil reais, tá pagando 5 mil em 36 vezes. E eu acho absurdo. Tipo, eu acho absurdo. E aí quando você vai ver, o cara tá pagando 2 carros. Dependendo ali do valor. Nem sei, cara, nem sei. Isso eu não tô calculando entrada nem nada do tipo. Mas você vê que, tipo assim, uma loucura, uma responsabilidade financeira absurda. É claro que ele faz o que quiser com o dinheiro dele e tudo mais. Mas é loucura, né, pessoal? Loucura, loucura, loucura. Só que também existe aquele cara que, por exemplo, começou a ganhar grana. Ele vai lá, vai juntar dinheiro, por exemplo, começou a ganhar os mesmos 10 mil. Daí ele pega ali, bota um plano ali que em um ano ele vai juntar pelo menos, vamos supor, 40 mil reais. E aí ele bloqueou ali mais ou menos uns 3.500 do salário dele mensal. Ele ganha 10 mil. Aí você passa, pô, isso é loucura. Pô, mas ele pode. Não é o salário todo dele, é menos da metade, muito menos da metade. E ele simplesmente foi lá, juntou a grana dele. Show, muito bacana. Quando foi ver, ele comprou lá o carro de... Ainda assim, o carro de 80 mil reais, mais barato. Não, vou botar ali 70, tá? 70 eu acho que é mais seguro. Se eu fosse nesse exemplo aí. 70 mil reais. Ele já deu ali pelo menos 60% mais do valor do carro. E aí ele pega um financiamento ali de ainda assim uns 36 vezes de R$1.000. Mas pro cara que ganha 10, tipo, nem 10% do salário do cara. Muita gente vai achar, pô, cara, R$1.000 é muito caro de parcela, né? Mas, pô, quanto que o cara ganha? Qual é o problema, sabe? Então tem esses exemplos, assim, da galera que ela se programa, planeja, calcula, vê certinho, faz a escolha certa também, que é muito importante quando você for comprar um carro. Fazer uma escolha muito certa para você não ter prejuízo depois, quando você vai comprar carro usado. Por exemplo, 70 mil você consegue comprar vários carros seminovos, com 70 mil, dependendo ali do carro que você quer. Então tem toda essa cautela que muita gente que faz um financiamento tem. E tá tudo bem, cara. Você vai ficar julgando esse cara, chamando esse cara de burro, de irresponsável? Não. Esse cara foi um cara extremamente responsável, calculou, financiou, às vezes por uma parcela ali que, por exemplo, tá no orçamento dele, e às vezes ele consegue até matar ali mais rápido numa amortização. Eu, por exemplo, nesse carro aqui, esse carro me foi 34 mil, tá? Bravo. Ele tava, na FIP dele, na época, ele até foi abaixo da tabela que eu comprei. Ele tava por mais ou menos uns... beirando aos 36, eu comprei por 34. Infelizmente, ele tinha coisa pra fazer. Eu juntei 20 mil reais, foi mais ou menos em... Cara, eu juntei praticamente todos os dinheiros extras que eu ganhava. Que eu ganhava não, né? Que eu tirava do meu trabalho, ganhava. E aí eu juntei mais ou menos ali 20 mil reais. Foi em torno ali de mais ou menos uns 8 a 10 meses, não lembro exatamente. 13º, PLR, restituição de imposto de renda, tudo eu guardei. Falei, não, vou juntar que eu quero comprar um carro, eu gosto de ter carro, sempre quis ter carro, vou comprar um carro, mas vou comprar um carro da melhor forma possível. Porque eu sabia que eu não precisava de carro, eu trabalho em casa, eu não preciso de ter carro, mas eu quero ter um carro que eu gosto, então eu vou ter da melhor forma possível e não vou fazer uma cagada financeira, sabe? Fui lá, juntei. Na real, eu até queria comprar à vista, tá? Eu queria pelo menos ter ali uns 30 mil reais à vista e comprava um carro ali pelo menos uns 32, aí eu vi o que eu fazia ali com os outros dois faltando. Ou 40 ali, dependendo. Mas eu queria ter, tipo, quase todo o valor. Só que aí eu fui até um pouco afobado, pessoal, pra vocês terem uma noção. Eu, por mim, esperaria mais um pouco. Quer dizer, o meu lado consciente esperaria mais um pouco, mas o meu lado emocionado já quis comprar logo, porque eu já tava com 20 mil.
E aí eu dei 20 mil, tipo, num carro de 34, financiei ali praticamente 14. Quer dizer, 14, né? 14. Ele tava 34 anos quebrados, tá? Não lembro exatamente. Se era 34.900, 34.500, não lembro. E aí ficou, e aí eu pensei, pô, vou botar essa parcela ao máximo. Daí você vai falar, pô, mas a taxa de juros vai vir comendo, né? Cara, concordo, sim. Só que aí o que eu fiz? Eu financiei, pelo fato de eu ter dado praticamente 60% ali do carro, 65% do carro, do valor do carro, eu consegui financiar em 60, eu financiei em 60 para a parcela ficar muito baixa. A parcela foi R$ 592, 592, ela é R$ 592. E aí eu simplesmente amortizei ali os primeiros 2 anos. E aí fechou. Hoje não vale mais a pena amortizar mais, porque eu prefiro 1000 vezes, não tá valendo tanta pena, porque no primeiro ano, a amortização, cara, como era 500 reais a parcela, cara, as últimas parcelas estavam tipo em 120, foi até 180, 200, então tava valendo muito a pena amortizar essas parcelas. Hoje tá ali em 320, 350, dependendo, eu não sei exatamente, a última vez que eu vi tava 320, eu falei, putz, é mais fácil eu guardar esses 320. Sobrou 300 conto, eu guardo, aí sobrou 300 conto, eu guardo, aí eu vou guardando, entendeu? Eu acho mais válido. Ah, mas se, sei lá, e pra quitar, tipo, tá tipo 10 mil reais pra quitar esse carro, tá ligado? Então, tipo, aí, por exemplo, o financiamento ele faz mais sentido. É mais fácil, ao invés de eu ter, eu tenho grana pra quitar 10 mil, é mais fácil guardar esses 10 mil. Uma emergência, pra qualquer coisa que acontecer, porque eu sei que a parcela dele eu já vou ter. A parcela dele é barata, entendeu, pessoal? Então são todas, você vê que financiamento não é... Que esse cara tá parado aí, viado? Então assim, você vê que, tipo, financiamento não é no preto e no branco, pessoal. Todo mundo sabe o que pode dar, e todo mundo sabe os perrengues que passa. Então assim, eu poderia quitar esse carro assim numa tacada só. Vamos supor, eu ganhei 10 mil reais, vamos quitar. Não, eu não faria isso. Eu prefiro guardar esses 10 mil reais, botar até num tesouro direto, dependendo, um tesouro direto ou alguma outra coisa assim que vai render esse dinheiro, beleza? E aí eu ir pagando a prazo. Pra mim, mais vale isso, entendeu? Mais vale isso. Porque a parcela em si, ela não é tão custosa. Se ela fosse muito custosa, aí realmente eu ia considerar firmemente em adiantar a parcela. Não é esse o caso pra mim, entendeu? Por isso que eu falo, financiamento não é tudo no preto e no branco. E eu sei, por exemplo, que esse carro ele é barato, eu dei uma boa entrada, eu comprei ele em 2023, então tipo assim, lá na época que eu comprei a taxa de juros, ela tava até um pouquinho melhor do que tava hoje, já tava ruim, mas tava menos ruim como tá hoje. Então assim, você vê que hoje em dia se eu fosse comprar um carro mais caro, eu teria que dar uma entrada maior, mas eu ia fazer isso. Tem que dar uma boa entrada para você conseguir uma boa parcela, entendeu? Ah, mas não vale comprar à vista? Cara, se você tem a paciência de juntar dinheiro, paciência, disciplina e tudo mais, faça isso. Mas não é todo mundo que tem, eu mesmo não tive. Esse centro tá todo torto na via, pelo amor de Deus. E eu não tive, entendeu? Eu não tive. Quer dizer, eu tive ali até eu ter 60% do valor do carro que eu queria. Mas depois já não tive mais. E foi isso. Não teve... Eu fui o meio termo da parada, tá ligado? E é isso, cara. Não tem muito o que fazer. Ah, mas você se arrepende, Melinho? Cara, não me arrependo. Mas se eu voltasse no tempo, provavelmente eu teria feito de outra forma. Eu teria juntado ali mais, sei lá, mais uns 1.000, 3.000. E fazia essa parcela ficar ainda menor, tá? Ainda menor. Se eu voltasse no tempo, era isso que eu ia fazer. Eu ainda ia juntar mais, porque esses 2, 3 meses que eu adiantei a compra do carro, não valeu tanto a pena, tá? Na minha opinião. Eu acho que foi mais fogo no rabo da minha parte. Mas enfim, acho que é isso que eu falei. Enfim, comenta aí se você tem algum carro financiado, ou se você planeja financiar algum carro. Como é que você vai fazer? O que você vai fazer para amortizar? Se você não concorda comigo e acha que não deve financiar nunca, comenta aí também. Quero saber a sua opinião sobre isso. Beleza, meus amigos? Nossa, Meninho daqui e valeu!